Olá, pessoal. Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, continuemos, certo? Muito bem. Dando sequência à série Reflexões sobre alguns assuntos ditos no livro da Aliança, hoje eu vou falar sobre o julgar, certo? Numa interação com os parceiros, Lilith e Emanuel, lá numa conversa sobre o julgamento, Lilith falou: não há mais necessidade de julgar uns aos outros. Então eu pensei, mas já houve necessidade de julgarmos o outro? Penso que não, mas então por que nós julgamos o outro? Porque nós julgamos o outro se nós não conhecemos a causa do outro, as dores do outro. Por que nós fazemos esse julgamento? A gente julga o vizinho, o colega de trabalho, o parente, o aderente. Por que nós fazemos esse julgamento se nós não conhecemos o que se passa na vida do outro, certo? Eu vou contar para vocês uma história que um dia eu ouvi, certo? É um conto. Era uma vez, numa cidade do interior, uma cidade pequena do interior, lá apareceu um homem muito rico, muito bonito, e que resolveu fixar residência nessa cidade, certo? E ali toda a cidade passou a admirá-lo pela sua beleza, pela sua riqueza e pelo seu comportamento. Nessa cidade também tinha uma moça que tinha um comportamento não condizente com as moças daquela cidade, com as moças da época, com o comportamento da época, certo? E com isso, a cidade inteira falava mal dela, certo? De acordo com o seu comportamento, a cidade inteira falava mal dela, que aquele comportamento não era adequado, não era comportamento de uma moça. Então, ela ficou mal falada na cidade, né? E a cidade inteira passou a dizer que ela não era mais moça. Naquela época, quando diziam que uma moça não era mais moça, estavam dizendo que a moça não era mais virgem, certo? Coisa muito importante para a integridade das moças daquela época, certo? Então, a cidade inteira tinha a moça como não mais virgem, certo? E um belo dia, esse moço rico, bonito, comportamento exemplar, explodiu. Explodiu e se transformou no demônio, certo? E a partir do momento que ele se transformou no demônio, ele disse que toda a cidade tinha se perdido, que toda a cidade agora pertencia a ele, certo? Todas as pessoas daquela cidade pertenciam a ele. A cidade inteira se perdeu porque julgou e condenou a moça, falando que ela não era mais virgem. E, na verdade, a moça era virgem. Mas que todos tinham se perdido, mas inclusive a moça. A moça também tinha se perdido, porque por causa do seu comportamento fez com que toda a cidade falasse mal dela, certo? Veja que ali a cidade julgou não só a moça, mas julgou também ele, né? Pela aparência, pelo comportamento. A cidade toda tinha ele como uma boa pessoa e, na verdade, ali ele estava disfarçado, certo? Esse conto, ele quer, nos mostra que não devemos julgar o outro pelo comportamento, certo? Mas por que Lilith falou que não há mais necessidade de julgar uns aos outros? No ano de 2012, houve uma mudança de ciclo,
certo? O ano de 2012 foi finalizado um ciclo de 5.125 anos, certo? E a partir do momento dessa mudança de ciclo, nós entramos na era dourada, na era do ouro, na era feminina, na era da transformação, a era da intuição, certo? Então, a partir daquele momento ali, não houve mais necessidade do julgamento, porque entramos numa nova fase e o julgamento foi feito naquele momento, nessa transição, nós já fizemos nosso julgamento pela nossa própria consciência, certo? Então, já aconteceu o juízo final. O juízo final está acontecendo. Já aconteceu a transformação está acontecendo, certo? É possível que muitos ainda não tenham percebido, mas ele está no processo e a qualquer momento ele irá perceber essa mudança, essa clareza mental, esse discernimento de tudo que está acontecendo em sua volta. Então, esse julgamento já foi feito pela nossa própria consciência. Nós já estamos no momento da transformação de uma nova era, numa mudança, certo? Sobre isso, ainda no ano de 2012, mais precisamente em dezembro de 2012, houve uma viagem em Dáquila, certo? Uma atividade de campo em Dáquila, e lá a gente tinha a tarefa de abrir a frequência para que o nosso querido presidente de Dáquila, o Urandir, fizesse uma viagem para o mundo paralelo, certo? Então, tivemos uma atividade de preparação para que ele fosse levado para o mundo paralelo. O objetivo era abrir essa frequência, né? Trazer essa frequência para que ele conseguisse fazer essa viagem para o mundo paralelo. Conseguimos essa frequência, mas ele não viajou, né, no período que nós estávamos lá. Assim que a viagem acabou, chegamos em casa, já estávamos em casa, ele foi essa viagem. No dia 30 de dezembro de 2012, o Urandir fez uma viagem para o mundo paralelo. E o objetivo dessa viagem foi para nos trazer, dentre outros conhecimentos, nos trazer a frequência do amor, certo? Não sei precisar quanto tempo ele ficou lá, né? O que eu sei, não sei se ele ficou para nós 3 dias ou 15 dias, o que eu sei é que ele teve a percepção que o tempo de lá tinha uma diferença assim a mais de 80%. A sua percepção é que um dia para ele lá é como se fosse 80% a mais do nosso dia aqui, tá certo? Então, ele foi para trazer a frequência do amor, certo? Achei interessante trazer isso para vocês, relatar essa viagem que ele fez, porque foi exatamente no período dessa transição, justamente no período da mudança em que a gente estava nessa transformação. Então, nessa mudança do autoconhecimento, a necessidade da compreensão do amor ao próximo, certo? E quem é mais próximo de nós? Mais próximo de nós somos nós mesmos. Então, não tem como a gente ajudar o outro sem nos ajudarmos primeiro, cuidar do outro sem saber nos cuidar. Então, primeiro nós, depois o nosso universo, que é o segundo mais próximo de nós, e depois a humanidade, certo? Um dia eu ouvi uma frase o seguinte, eu li uma frase, é mais fácil, amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Pois é, porque essa luta de mudança interior, essa luta de autoconhecimento, realmente não é fácil, tá certo? Então, por que que nós
julgamos o outro, se a gente tem que se descobrir, trabalhar em nós mesmos. Se nós não conhecemos nem nós mesmos, como que nós vamos julgar o outro se nós não compreendemos o outro? Né? Primeiro a gente tem que se compreender, para compreender o outro, certo? Que se conhecer para poder conhecer o outro. Então, por que que nós fazemos esse julgamento se nós não conhecemos a dureza de vida, as emoções, os traumas que aquela pessoa está trazendo, que pode ser da infância, pode ser até de vidas passadas. Então, não cabe a nós julgar. Às vezes a gente diz, fulano tem um comportamento A, B ou C, porque ele quer chamar a atenção, mas que a pessoa queira chamar a atenção, não me diz respeito. Por que que eu vou julgar, vou fazer esse julgamento, certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, que nós estamos num momento de mudança, de transformação, e há necessidade que a gente se ame, há necessidade que a gente se cuide, certo? Porque essa descoberta, esse autoconhecimento, não é fácil, é uma viagem muito, muito difícil. É uma viagem muito difícil, não é fácil a mudança, não é da noite para o dia, nós estamos no processo. Então, a partir daquela data de 2012, a gente vem nesse processo de mudança, de reflexão, esse julgamento interno mesmo da nossa consciência, pela nossa própria consciência. Isso já vem acontecendo, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Porque realmente essa caminhada não é fácil, não é fácil, e cabe a nós pilotar essa nave, certo? Essa caminhada, essa viagem não é fácil, e só nós podemos pilotar essa nave, tá certo? E o recadinho de hoje é o que eu já falei em outras vezes, que eu gosto sempre de falar: cuidemos-nos, tá certo? Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.